que beleza! Agora vamos para a última parte do livro, que é da dopamina e harmonia. Mas antes, um pouquinho, eu gostaria de deixar para todos que acompanharam a gente até agora, né, nesse nosso último capítulo, e eu brinco, como é que a gente fala das séries, gente? A última... Temporada? Tem a temporada e tem o capítulo, não fala capítulo mais, como é que fala? Ah, Ué. como é que é? Simon está com o microfone fechado, sabe? Como é que chama o capítulo de hoje, não é? Hã? Ah, o de hoje ou o final? É, quando a gente fala, tem, como é que chama? Tem, o final. Eu acho que é season final, alguma coisa assim, não? A final season? Enfim, estamos na nossa final season, se é isso mesmo, né? Então, esse é o livro que nós usamos de cabo a rabo. E ele é tão bem escrito, né? Nós, na verdade, lemos vários livros sobre a dopamina. Eu estou há 3 anos lendo escambau sobre dopamina, estudando. Esse me pegou. Esse me pegou, porque, na verdade, cada livro explora mais um aspecto, e sem dúvida, né? Mas aí eu quero falar dos autores. O Daniel Lieberman, ele, na verdade, ele é psiquiatra. Ok, beleza, vai falar sobre dopamina, psiquiatra. Pesquisador premiado. Agora, o detalhe. Estou aqui fazendo uma apresentação século XXI, gente. Ele é consultor para temas consultor para temas ligados à psiquiatria para diversos órgãos governamentais americanos. Então, ele é essa autoridade aqui que escreveu esse livro delicioso para ler, ele é consultor político lá do governo americano. O que quer dizer isso? A mesma coisa lá da Covid, né? Como cada vez mais os governos dão lugar para os cientistas. E foi por isso que a gente venceu e conseguiu, em um ano, fazer uma vacina que duraria 10 anos para ser feita. Então, eu quero deixar isso claro, que ele seja psiquiatra, que ele seja brilhante, beleza. Mas ele com esse brilhantismo dele, ele está emprestando o cérebro dele para os governantes. Que isso aconteça cada vez mais. Se não bastasse, aí vem o Michael Long, que é o Luciene, segundo. e aí só para a gente ter uma noção, né? A amplitude desse conhecimento chegando ali no nível macro mesmo, chegando em políticas públicas, chegando... Então, assim, é um usufruto concreto desse conhecimento, é muito legal, né? Perfeito, amei. Isso. E, se não bastasse, agora isso também é muito século XXI, um livro escrito a 4 mãos, a 2 cérebros, para falar do jeito que eu gosto, né? Cooperativa cerebral. São 2 cérebros que escreveram esse livro. E isso está cada vez mais comum. Agora, qual é o outro cérebro? Vocês acham, né, que ele é biólogo, médico, né, neurocientista? Não, gente. Ele é escritor, ele é palestrante, ele é roteirista, dramaturgo. Ai, ele mexe com teatro. Pode um negócio desse? Então, é um livro de um cientista com um artista. E aí é cérebro esquerdo e direito, é Leonardo da Vinci. Só que o Leonardo da Vinci dava conta dele mesmo ser os dois. E esses não davam, um fez o hemisfério esquerdo, o outro fez o hemisfério direito, e sai essa obra-prima. Por quê? Porque é informação, mas é informação passada de uma maneira que a gente usufrui. Não é aquela escrita chata, embolada, que a gente tem tanto de informação, entendeu? Mas não tem apresentação, não tem estética, não tem beleza, não tem arte. Oh, então, eu não podia deixar de dizer isso. E vamos para a harmonia, que é o último capítulo, Final Season, nosso aqui, né?
E depois faremos nossas despedidas. Mas é o seguinte, lá vou eu compartilhar a tela da harmonia. Enquanto isso, já vou falando, né, que a harmonia ela tem a ver com organização. Então, dá para a gente pensar, né, com combinar as coisas, portanto, com ligar. Apareceu? Grandão? Apareceu, apareceu. Beleza. Então, e a harmonia, gente, ela também ela é ligada a uma palavra acordo, fazer ligação, né? Acordar. E a palavra acordo tem a ver com mais cor e tem a ver com coração, core. Então, a gente, nessa reta final aqui, a gente vai e peço a vocês dois, deem os pitacos maravilhosos, entrem a hora que vocês quiserem, porque agora a gente está assim, ok, aprendemos muito sobre a dopamina, sobre as moléculas do aqui e agora, e como usar isso a nosso favor, como organizar isso, né? Dando mais cor, dando mais sentimento e outras coisitas mais que a gente vai ver aqui que é do livro, é o presente final desses autores para a gente. Então, aqui nós vamos trabalhar aquela ideia inicial que a Rejane colocou aqui, né? Que é aquilo que está perto e é da gente, está ao alcance do nosso corpo, da nossa sensorialidade, que a gente pode experimentar o gosto, o cheiro, pode ver. Essas são sensações, né? Sensações corporais ligadas ao que o que está perto da gente, peripessoal que a gente fala, né? E aquelas coisas da nossa vida que estão fora e que a gente deseja alcançar. Que a gente deseja, falei o verbozinho. Então, é disso que se trata. Eu coloquei esses objetos que a gente não tem, que não está na gente, que está fora, e a gente busca em vermelho, sempre me referindo à dopamina. E as moléculas do aqui e agora, aquele prazer de degustar, principalmente a sensorialidade, vamos lembrar da serotonina, da ocitocina, endocannabinoides, das endorfinas, lembra mais algum? Que são como drogas, né? Todas elas são drogas que o nosso próprio corpo possui. Mas aí, pode me parar, gente, a hora que vocês quiserem. E aí a ideia é, quanto mais alta, ou seja, quanto mais para cima dopamina, mais para baixo moléculas AAs para nos sustentarem. Porque até tem essa história, tem árvores que elas caem porque elas sobem muito, aquela árvore imensa, com pouca raiz. E aí um vento mais forte derruba. Essa é uma boa metáfora, né? Uhum. Isso é de Santo Agostinho, olha que interessante. Agora, passando. Olha só, Santo Agostinho lá em cima e Aristóteles aqui, olha que delícia. E aí, os opostos podem e precisam se encontrar. Olha de novo o meu jogo de vermelho e verde. E aí, dá uma olhadinha na ética aristotélica, e é interessante que eu achei essa imagem desse jeito, com verde e vermelho também. Olha que maravilha. E aí, antes da gente ler, vamos focar nessa imagem e pensar um pouquinho sobre ela. Tem, né, vício num extremo e vício no outro. Que para nós, em psicanálise, vício é aquilo que a gente não controla, aquilo que controla a gente. E ele chama de excesso, um vício num extremo é o excesso, beleza. No outro, ele chama de omissão. A gente poderia dizer o tudo ou nada, né? Esses extremos. Aí ele diz
que a virtude está no centro, em verde, né? Que ele chama de justa medida. Adoro essa expressão. E aí a gente alcança a felicidade, que é o sumo bem, o bem maior, a felicidade maior. Com eu quero fazer uma modificação de Luciene. Então, essa justa medida, né? Eu já pensei assim, gente, se vocês já pensaram diferente, vocês podem até dizer, eu sempre pensei que a virtude está no meio, né? Como se diz, que era tudo no meio. Então, é 50% de um, 50% de outro. Põe bem no meiozinho. Não, hoje eu penso diferente. A justa medida é você mexer esse lugar, essa escolha, né, que vá de um extremo ao outro. Porque tem hora que se eu for para um extremo e ter um excesso, naquela hora, aquele excesso é bom. Então, eu posso ter 30%, eu posso ter 20%, eu posso ter 80%, eu posso ter 10%. Né? Então, a ideia de estar bem, de estar na justa medida, não é 50%, 50%, mas o que é para cada momento a justa medida. E eu fiquei pensando, Luciene, na própria sensação, na possibilidade, assim, é um movimento. É um movimento. Sem A justa dúvida. medida é um movimento. Porque até se a gente for pensar na virtude de uma maneira fixada, já não é a ideia. Exatamente. Perfeito. E principalmente no século XXI. Por isso que é uma escolha a ideia do GPS. A gente poderia colocar aí no lugar dessa virtude um GPS funcionando bem, para a gente poder dizer, eu estou nesse lugar e vou fazer a escolha para onde eu quero ir, eu tenho que virar para a esquerda, ou tenho que virar para a direita, ou eu vou seguir em frente. Isso mesmo. Né? É uma maneira de administrar a vida. Aí, como eu coloquei que esses opostos podem se encontrar, né? E palavras antitéticas como bonito e feio, bom e ruim, né? Etc. Antítese vem de palavras antitéticas. Quando colocadas em conexão, olha aí, eu juntei sem querer, ó, gente, em conexão, junto, podem nos tornar capazes de nos movimentar entre um dos seus extremos e o outro, encontrando a cada momento um saber fazer com a vida, uma justa medida na eficaz resposta que achamos para encaminhar o que se colocou como desafio. Isso sou eu, tá? Quem colocou isso aqui? Então, essa é a ideia. A dopamina e os neurotransmissores aqui e agora evoluíram para trabalhar juntos. Agora a gente vai, nesse último capítulo, lembrar desse trabalho em conjunto, que a gente foi falando, né? Mas agora chegou a hora da amarração. Em geral, eles agem em oposição, né? Olha só, em oposição a outro, igual a gangorra, né? O que ajuda a manter a estabilidade das células cerebrais que se ativam constantemente. Elas trabalham em conjunto para evitar excessos. A Rejane já disse isso hoje. A dopamina sozinha nunca nos satisfará, porque ela quer sempre o que está mais na frente. E assim, a vida não para nunca. Né? Não para nunca onde? No presente, para a gente desfrutar dela. Né? Eu pus o ratinho aí, tinha aqui, né, gente? As moléculas AAs do aqui e agora, né, do prazer sensorial, sozinhas, elas nos deixam tão felizes que não precisamos fazer mais nada e a vida para ali. Pensa no drogado que tomou, né, um cara um viciado em droga que acabou de cheirar lá a droga dele. Fica lá na pasmaceira. A nossa existência fica ameaçada. A gente não corre atrás de nada. Ideias para conciliar, isso aqui é importante agora, gente. Conciliar, juntar esse paradoxo. Aí, esse livro nos dá ideias ótimas. E é aqui que a gente tem para encerrar todo esse estudo nosso. Como é que a gente pode juntar dopamina com moléculas AAs,
como? A ideia é como juntar, porque a gente já sabe que a gente tem que colocar junto, mas como? Com o quê? Aí ele dá ideias, coisa que eu adoro nos livros atuais. Não fica só discorrendo sobre o problema, mas a pessoa dá as sugestões dela, e é isso. A maestria, que ele chama, a gente pode ser mestre em alguma coisa, muito bom em alguma coisa. As recompensas da realidade, eu vou falar sobre cada uma. A pausa curiosa, o foco ou o olhar criativo. São 4 ferramentas, se a gente for pensar aqui, para a gente dar conta de juntar esses 2 aspectos da nossa vida. A maestria é o prazer de ser bom em alguma coisa. Gente, a gente sabe o que é isso. Fala a verdade, não é uma delícia? Naquilo que a gente é, inclusive na psicanálise, né, gente? Então, é a capacidade de tirar o máximo proveito de um conjunto particular de circunstâncias, seja na culinária, na jardinagem, no bordado. Vocês me deem exemplos? Me dá outros exemplos. Eu falei psicanálise, né? Eu sou culinária, psicanálise. E fazer o quê, gente? Natureza, andar na natureza. O que a gente pode ser bom de? Todo conhecimento que a gente vem agregando, né? Sabe o que me veio muito na cabeça, assim? Lembra quando as possibilidades de sublimação, né? Que o Freud falava. Então, né? A atividade motora, então, esporte, a arte como um todo, na inventividade, o ganho intelectual do conhecimento. Então, o convívio, sei lá, mas enfim, pensar em convívio, né? As possibilidades da gente aproveitar. Ô, Simon, agora eu vou desnudar o Simon. Você quer compartilhar com a gente alguma coisa assim, que você sente que você é bom naquilo e aquilo te traz uma satisfação muito grande? Pode ser a coisa mais bobinha. Nossa, Luciene, eu acho que eu sou bom em falar. Eu gosto de falar. Beleza? Falar É isso. para um público, É, sabe? Eu gosto, eu me sinto bem. é. Eu me sinto muito melhor Mestre, falando para 100 pessoas do que sozinho na sala com alguém. perfeito. Beleza, essa que é a ideia. E aí, eu até peguei lá, isso aqui é uma propaganda, maestria, 7 passos para você se tornar muito bom naquilo que quiser. Mas a ideia seria essa. E aí lá, a maestria é o momento em que a dopamina reverencia. É a dopamina que para. Ela para. E ela fala, tá bom, tá tudo bem aqui. E por quê? Porque, tendo realizado todo o possível, ela entra em pausa. Por quê? Porque eu estou fazendo algo que me dá muito prazer e estou fazendo. E permitindo que as AAs percorram nossos circuitos de prazer sem combater a sensação de contentamento. Gente, isso é maravilhoso, isso é o antídoto. Eu não fico enjoado de fazer isso, eu gosto, eu quero fazer de novo. Aí está uma coisa, uma repetição super saudável. Ela aprova essa sensação de prazer do trabalho bem sucedido. Muito bom. A maestria, o domínio de uma habilidade, é disso que nós estamos falando, também cria um sentimento chamado de locus de controle interno. Isso é importante, é outra coisa importante. É a sensação de que o que acontece em nossa vida está sob nosso controle. É uma sensação, isso também é bom. Não é o tempo todo. E não é determinado pelo destino, pela sorte ou por outras pessoas. É uma sensação boa. E eu coloquei, é a força do eu dou conta. Quando a gente consegue falar, eu dou conta disso. Aquilo que você falou, Rejane, também, que a dopamina, ela faz a gente ter mais capacidade e acreditar mais que vai dar certo, mesmo o que é novo. Ao contrário, indivíduos com o locus de controle externo, olha que interessante, quer dizer, o que me controla, o que é a força da minha vida, é interno ou é externo? Olha o imaginário do Lacan aí. Então, essas pessoas têm uma visão mais passiva da vida. Olha a imagenzinha. Não, vocês gostaram das minhas carinhas, gente? Olha a carinha do passivo. Mas muitas vezes culpam os outros por seus fracassos e não fazem o melhor que podem de maneira consistente e não tomam as rédeas de suas próprias vidas.
sem moralismo. Eu gostaria de afirmar que isso Mas acontece, não é porque a pessoa é preguiçosa, olha, esse não quer nada com nada, ela tem uma organização mental, ela tem significados que, inclusive, podem ter sido colocados na infância dela, nas experiências infantis, que ela tem que esperar pelo outro, que o certo a fazer é esperar porque o outro vai fazer, né? Então, não nos sim. esqueçamos disso, E ok? aí me vem muito aquela ideia assim, né, de potência. Potência no sentido de reconhecer, assumir e bancar o próprio desejo, tal, e dar conta de colocar isso no mundo, e por outro lado, a pessoa que não dá conta de colocar isso no mundo e fica aguardando alguém, né? Lembra daquele exemplo que você dava muito, assim, a pessoa tem braço, mas vai lá e pede para outra, me dá um copo d'água, me dá, ou seja, tá lá no outro a chance de ter essa água que ela deseja. Então, uma posição subjetiva de muita impotência, né? Isso. E eu gosto também de usar a metáfora da garagem de gaveta, que eu falo assim, né? Então, é muito comum a pessoa chegar para análise sem o corpo dela, é do outro. O outro fez isso comigo, o outro fez aquilo, e a pessoa acredita naquilo piamente. Ela não consegue ver o que ela pode fazer ou o que ela está fazendo e ela não nota. Então, é como se fosse assim: para a minha vida fluir, eu estou num carro e o outro está fechando o meu carro na garagem de gaveta. Enquanto o outro não sair, não tem jeito de eu sair, gente. Enquanto o outro não mudar, o problema é ele. Olha só, ele é muito. Briga comigo, é por isso que eu fico desse jeito. Se meu marido não brigasse comigo, eu não ficar. Será? Então, se ele não mudar, eu também não mudarei, né? É outro exemplo bom dessa posição. Mas lembremos, sem moralismo, né? É uma posição aprendida. Tipo assim, espera que vai dar certo. E pode ter sido uma criança cuidada demais, que o outro fazia tudo, e por aí. Agora, as duas carinhas, isso para mim, euzinha, Luciene, para mim é o grande segredo da minha vida e é um dos presentes que o meu pensamento, né, que eu trago para a psicanálise. Dominar e manter uma habilidade é uma paixão. Nos mantém ocupados em uma atividade que repetimos, usufruímos e não paramos de querer continuar, que é o medo, né, da gente, que é o que a gente está falando assim. É um equilíbrio entre desejar, obter, usufruir, continuar desejando. E olha com as corzinhas que eu pus. Então, começa com desejo vermelho, ai, obtém, usufrui, degusta, e de repente, já deu, né? Vamos continuar desejando. A festa acabou, virá outra festa, mas essa aqui já foi. Então, essa é muito a minha posição. Uhum. A criatividade é uma excelente forma de misturar dopamina e os neurotransmissores AAs. Olha que beleza! Criatividade, de novo, a maior riqueza do ser humano. Eu sou fã da criatividade, vocês sabem disso. Olha, que falar em criatividade, se não ficou lindo esse quadro, gente? Francamente, não ficou muito legal? Ai, Rejane, eu penso em você toda vez que eu estou fazendo isso, essas delícias. Gente, vocês não sabem, parece que eu estou no tobogã fazendo isso aqui, ó, quando eu preparo os slides. A criatividade. Não estamos falando aqui, né, da criatividade que provoca o desmantelamento de modelos, quer dizer, aquela que muda, muda muito, né, convencionais da realidade, que é extraordinária, extremamente potente, na qual o criador, concentrado em seu trabalho, exclui os outros aspectos da vida, como família e amigos. Lá, o gênio idiota, do qual eu falei num outro capítulo. Então, não, nós não estamos falando dessa criatividade. Agora, gente, por que eu coloquei isso? Para a gente aqui ficar bem claro para todos nós que estamos nessa onda aqui, estudando dopamina junto, né? Nós três e todo mundo que está nos assistindo, que estão estudando, que a gente está falando da nossa vida como ela é. Não estou falando de palco iluminado, de um grande gênio. Nós estamos falando da nossa vidinha gostosinha cotidiana. Estamos falando das formas mais comuns de criatividade
que qualquer um pode praticar, que são atos de criação que promovem o equilíbrio, em vez de dominância dopaminérgica. Olha que equilíbrio mais criativo, mais lindo, que cores mais gostosas nesse fundo branco. Amei, gente. Aí, olha, muito ilustrativo, né? A criatividade. Ó, atividades que podem ser praticadas a vida inteira sem se tornarem obsoletas, como jardinagem, decoração, culinária, etc. Onde o cérebro e mãos, de novo. Agora, se a gente está falando de cérebro, cérebro, né? O abstrato, a dopamina, o que está lá longe. Mão, o que está perto. O sensorial, o das AAs. Então, quando trabalham juntos para criar algo novo, por mais singelo que seja, e essa criação não deixa de ser um pequeno milagre. Então, vocês estão vendo? Mais singelo que seja, é um milagre. E aí, eu ponho as minhas mãozinhas e imploro para vocês todos, que eu falo para as pessoas, vamos dar valor ao singelo, vamos ver a riqueza que a gente tem. Eu fico pegando, gente, aí eu pego uma caneta, esse lapiseiro e fico assim, gente, esse cor-de-rosa é lindo, né? Olha que cor-de-rosa lindo. Aí eu passo uns dias e eu lembro de novo que eu tenho uma lapiseira de um cor-de-rosa que eu adoro. Gente, por que que eu não vou ver a caneta de uma cor que eu adoro, que eu uso para escrever? Então, eu pego para escrever, eu lembro que é uma caneta que eu adoro, que é uma lapiseira que eu adoro. Então, um pequeno milagre. Agora, esse milagre de usufruir das pequenas coisas faz nascer um oásis de paz. Gente, o que todo mundo está tentando comprar quando compra um pacote de viagem para ir para o seu, né? Um oásis de paz, onde a mente pode dizer: eu fiz isso. Eu fiz isso, essa pequena coisa. Então, é o prazer dopaminérgico abstrato acrescido de um AA físico, o que a gente está falando. Unir mente às mãos, ao corpo, aos sentidos. E aí a gente vê a história de um menino que aprendeu o prazer de ler, lê diversas coisas por diversas razões, ao longo de toda uma vida está ele lá velhinho lendo. É mais ou menos disso que a gente está falando. Então, vocês estão vendo a maestria, a criatividade cotidiana, não é a do gênio idiota para as relações interpessoais. Ele é um gênio, mas ele não se conecta com o mundo, né? Sim, isso que você comenta da criatividade, né? Assim, como a gente poderia, nesse usufruto verdadeiro, assim, dos momentos, acrescentar prazer bem possível ali no que é rotineiro, sabe? Assim, tomar banho escutando uma música que gosta, sabe? Essa coisa de sincronizar o habitual com uma novidade tão pertencente a mim, assim, tão prazerosa para mim. E eu acho que isso alimenta bastante a gente, é bem legal. Essa é a ideia, é o milagre das coisas da vida cotidiana, que a gente, quando uma pessoa adoece, quase morre, ou acontece uma guerra, acontece um desastre muito ruim, e a gente volta para a rotina da gente, quando a gente é hospitalizado, por exemplo, e fica lá muito tempo, quando a gente volta, fala, nossa, que caminha gostosa, nossa, que cheiro gostoso da minha casa, nossa, que geladeira legal. Mas isso pode existir cotidianamente? Pode. Não estou falando com tudo ao mesmo tempo, porque eu também não vou falar que toda vez que eu pego a minha lapiseira, eu vejo a cor dela, né, gente? Fica assim, ó, que cor. Aí também, né? Mas eu vejo a lapiseira um dia, aí no outro dia eu posso ver essa impressora fantástica que eu tenho, porque eu estou imprimindo, eu falo, nossa, que bom. Então, ao invés de eu falar que bom só na hora que eu compro, esse é o grande segredo. Gente, eu estou comprando uma impressora maravilhosa.
entendeu? Não, eu lembro que eu tenho uma impressora maravilhosa com muita frequência. Isso quer dizer que eu reativo a cada vez o prazer de ter alcançado aquilo. É bom demais, gente. É bom demais.